o que postar nos stories da sua estética. Então vamos falar aqui sobre como você vai postar, o que você vai postar para aumentar então o seu engajamento, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que um stories, ele tem 15 segundos, né? Um único stories, e você tem 25 minutos por dia para postar, caso você faça isso em vídeo. Então são 25 minutos dividido aí durante o dia. Então você pode ou gravar um vídeo de 25 minutos e dividi-lo nos stories, ou você vai conseguir postar de forma escrita até 100 stories. Marina, não tô postando nem dois, você tá mandando eu postar 25 minutos? Não, tô te mostrando com clareza quanto tempo você tem ali para compartilhar, porque a impressão que dá é que quem divulga as coisas nos stories, quem tá fazendo ali conteúdo aqui nos stories, fica parecendo que essa pessoa tá filmando a vida dela inteira. Só que, na verdade, são 25 minutos de um dia de 24 horas. Então, basta você saber como postar ali dentro. Como você é uma estética, eu vou te mostrar aqui, então, alguns pontos, tá? E aí, a primeira coisa é conte uma história. Pense no seu stories como se fosse um tema. Então, pense em um tema específico para que você conte uma história durante aquele dia. Tá? Então, você vai falar, por exemplo, hoje eu vou falar sobre tratamento de gordura localizada. Então, você vai ali ao longo daquele dia falar daquela história. Eu sei que no primeiro momento pode parecer mais difícil conseguir fazer essa história, né? História que eu digo não é contar, era uma vez, não. Mas eu sei que nesse primeiro momento você pode olhar e falar, é tão difícil, mas se você não começar a fazer, e aí as pessoas da sua audiência começam a te responder e você vai adequando a história conforme as coisas vão acontecendo. Então pense no seu stories como um tema, tá? Qual vai ser o tema da segunda, e o da terça, e o da quarta? Isso ajuda muito. Pense em temas. Por exemplo, segunda-feira é um excelente dia para fazer um tema de recomeço, um tema de renovação. Então, se você, em qualquer área que você trabalha na estética, você pode trabalhar sobre isso, né? Vamos imaginar na sexta-feira, você pode falar aí sobre até entretenimento também, a pessoa está preparando para o final de semana, enfim, você tem que criar temas dentro da sua audiência que vão te ajudar a contar uma história. E aí você não precisa ser necessariamente a blogueira do seu negócio, tá? Eu falo blogueira assim, de ficar mostrando a sua vida, né? Escolha um tratamento e para falar dele no dia. Como eu disse aqui, lá no feed você tem um tema geral, né? Aqui nos stories você tem um tema variado. Então aqui você pode falar de qualquer coisa da sua estética. Então escolha um tema e fale sobre ele, tá? E comece a trazer essa consciência para os seus pacientes. Aqui eu coloquei para você compartilhar a sua rotina, os seus bastidores, o que é extremamente interessante, tá? Então, se você quiser compartilhar aqui a sua rotina, os seus bastidores, basta você compartilhar também junto dessa história. Como assim, Marina, minha rotina? Talvez você quer compartilhar a rotina que você quando você foi malhar, você quer compartilhar a sua rotina com seu filho, pode ser rotina pessoal ou pode ser a rotina da sua própria estética. E aí não existe uma regra, tá? Aí vai do que você fica mais à vontade em fazer sempre, ok? Comece a sua sequência de stories no dia com uma interação, com enquetes, com reações, tá? Pedindo reações dos seus seguidores nos stories. Por quê? Aquela bolinha dos stories, ela vai respeitar o nível de interação das primeiras horas ali que você posta. Então, por isso começar a enquete, os nossos stories com enquete. Marina, tem pessoas que não começam stories com enquete, quer dizer que elas não seguem essa técnica? Na verdade, depende do nível da sua audiência. Se você tem uma audiência altamente educada, ela já está educada em ver os seus stories, então para ela, pouco importa se você está fazendo enquete ou não, ela vai te procurar. Se você é uma pessoa que está ganhando seguidores muito rápido, o que vai acontecer? Você precisa de educar esse seguidor a ver os seus stories. Então, sempre comece o dia ou com uma enquete, e uma enquete simples, tá? Nada de
que a pessoa pense muito, tipo, dormiu bem, sim ou não. É uma coisa bem simples para dar aquela reação nos seus stories. E aqui a reação é que você peça, por exemplo, para compartilhar, né? Então, deixa aqui um coração, deixa aqui um joinha, tudo isso vai te ajudar. Olha só, que eu quero mostrar aqui para você. Deixa eu ver aqui se você tá vendo. Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela. Por isso que eu não tô aparecendo, é para você consiga ver tudo que eu tô mostrando. Aumentei um pouquinho a tela. Aqui tem 15 frases que eu separei para vocês, para que vocês possam ter aí de inspiração para enquete nos stories, tá? E são frases que servem para qualquer nicho na estética. Então, você já comprou algum produto skincare e se arrependeu? O que você prefere? Cuidar ou ser cuidado? Então, são perguntas de enquete, sim ou não, ou perguntas muito fechadas, né? Que a pessoa não precisa de pensar muito para responder, tá? Então, aqui, você é uma seguidora nova ou seguidora raiz, né? Fale no direct qual o seu bairro. Isso aqui é uma interação no Stories, tá? Você já realizou algum tratamento comigo? Sim ou não? Você escuta música para alegrar o seu dia? Sim ou não? E isso vai te ajudar aí ter uma maior entregabilidade dos stories nas primeiras horas. Então, eu vou disponibilizar esse documento aqui embaixo para você explorar aí. Temos 15 aqui, tá? Para você usar. Pode usar 2 por dia, 1 por dia, pode repetir. Então, aqui se você fizer um desses por dia, você tem meio mês, né, de interação. E depois você pode sair repetindo e você também vai criando coisas que a sua audiência, que você conhece a audiência, que a sua audiência quer ver, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para a gente retornar. Então, aqui embaixo tá esses 15 stories, tá? Crie um hábito diário. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um hábito com a sua audiência. Como que sua audiência, que você quer que a sua audiência te veja? Você é uma pessoa que levanta de manhã e tem hábitos saudáveis, vai na academia e quer postar isso? Você conecta, né? Quer fazer essa conexão com o seu público? Então, faça de manhã, porque tenho certeza que todo dia você faz uma coisa muito parecida. Claro que nem todo dia você vai conseguir fazer essa postagem. Tem dia que a nossa rotina muda um pouco, né? Mas, na maior parte das vezes, você tendo aquele, ou um bom dia, ou uma interação ali do seu dia, é muito bom você criar esse hábito, porque quando você cria o hábito, você cria a vontade da pessoa sempre ver você. Ela, Marina, mas não fica chato? Não, não fica chato, acredite. Nós somos seres que amamos hábito. A gente ama uma rotina. Por mais que você fale, eu tô louca para fugir da rotina, não, você gosta de hábitos. E quando o seguidor não, a pessoa ali que você segue não aparece, ou dando um bom dia, ou lendo uma Bíblia, ou postando a sua atividade física, a gente sente falta. E aí a gente até pergunta para a pessoa: e aí, o que aconteceu com você? Tá tudo bem? Porque todos os dias você faz aquilo igual, tá? Então, crie essa rotina dentro dos stories da sua estética. Marina, eu tenho uma multiclínica, ou seja, uma clínica com vários profissionais. Como eu devo fazer? Você pode postar, por exemplo, todos os dias abrindo a porta da clínica com uma frase de empoderamento. Você precisa de criar um hábito. O que você faz todo dia quando você chega na sua estética? Marina, eu abro a porta e acendo a luz. Então é isso. E ali você pode colocar uma frase de empoderamento feminino ou uma frase para motivar a pessoa para começar o dia bem. Lembre, muitas pessoas assistem stories, assim, principalmente no início do dia, para se animar, tá? Para se entreter, para se animar, ok? Então, criar hábitos é extremamente importante aí nos stories da sua estética. E aí, aqui tem então o famoso segredinho para você ter respostas na sua caixinha, porque eu sei que boa parte de vocês mandam uma caixinha e o povo não responde, né? Então, antes de abrir a caixinha, faça perguntas que conectem. Então, não chegue colocando, por exemplo, qual a sua dúvida sobre alimentação saudável? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem uma dúvida. Então, o que a gente precisa de fazer é conectar essa pessoa com a caixa. Eu já sei a caixinha que eu vou abrir, mas antes eu faço uma enquete. E aí eu vou te dar um exemplo. E eu estou te dando um exemplo aqui de um assunto específico. Por quê? Porque fica mais fácil para você enxergar como deve ser feito. E isso serve para qualquer nicho, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero falar sobre gordura localizada. E aí,
eu sei que a minha caixinha vai ser sobre isso. E eu venho e faço as seguintes perguntas. Já realizou alguma dieta da moda? Sim ou não? Quantos quilos você aumentou no último ano? Aí você pode pedir para que a pessoa coloque lá, menos de 10, mais de 10, menos de 5, mais de 5. Tem dificuldade de perder medida? Sim ou não? São perguntas extremamente rápidas que a pessoa vai ali e vai clicar e aí você abre a caixinha. Conta aqui qual a maior loucura que já realizou para perder medida. Percebe que em nenhum momento eu estou falando qual a sua dúvida sobre o meu tratamento. Eu estou falando sobre ela, sobre a cliente. Então aqui serve para qualquer nicho dentro da estética. Se você estiver falando, por exemplo, para um designer, para você for uma designer, você sabe que a caixinha que você vai abrir, né? A caixinha que você vai abrir é sobre micropigmentação. Você pode falar, já teve dificuldade em fazer a maquiagem quando chega na sobrancelha? Já fez sobrancelha em casa? E aí você abre uma caixinha e uma caixinha de designer, né? E fala o seguinte: você acredita que o design, micropigmentação dói? Você acredita que a micropigmentação pode te ajudar no dia a dia? Me conta aqui se você já viu micropigmentações horríveis. Então, você leva a pessoa a abrir um diálogo com você. Esse é o grande segredo dos stories e da caixinha. É o diálogo. Eu não chego e pergunto qual é a sua maior dúvida no 360. Eu chego e pergunto qual é o seu maior problema para vender. E ali dentro eu falo sobre 360. É a mesma coisa que vocês devem fazer. Você abre uma aba de comunicação com a pessoa e ali dentro, nas suas respostas, você vai falar sobre os seus tratamentos, tá? E aí responda as suas caixinhas. De preferência, assim, teve uma pergunta de imediato. Não teve pergunta, faz uma pergunta você mesmo e responde para educar a sua audiência a responder lá, tá? Responde as suas caixinhas com vídeo ou texto. Então, sempre procure responder uma com vídeo, uma com texto. Marina, não sei responder com vídeo, detesto. Então, responda com textos. Mas aí, com o texto, você vai fazer o seguinte: sempre tire uma foto do seu momento atual. Então, você está na sua estética, tira uma foto da sua marca e aí a resposta vem por cima. Porque isso dá uma personalidade na sua resposta. A pessoa por trás, ela tá vendo que está acontecendo alguma coisa. Está no supermercado, tira a foto do carrinho do supermercado e responde. Eu, por exemplo, tenho um arsenal de fotos nos meus stories, quando às vezes eu vou responder e eu coloco ali de fundo, mas na maior parte das vezes o meu fundo é o que está acontecendo mesmo ali no momento. Então, estou no supermercado, eu tiro uma foto e respondo. Eu estou no carro, eu tiro uma foto e respondo. Então, é a mesma coisa para você ajudar a aumentar a pessoalidade nos seus stories sem necessariamente aparecer. Esse é o grande segredo das caixinhas. Eu quero que você abra a caixinha pelo menos uma vez por dia, todos os dias. Vamos fazer um desafio 30 dias? 30 dias abrindo uma caixinha todos os dias. Porque você vai aprendendo como fazer, você vai entendendo melhor a sua audiência, ok? Vamos lá, então, para a próxima aula e falar mais aí sobre o nosso Instagram.